A maior prova de fidelidade do Senhor conosco já foi dada na cruz do Calvário. Se você chegou aqui falando ao Senhor: Senhor, me dá uma prova da tua fidelidade, me dá uma prova do teu amor e do teu cuidado comigo, a resposta para você já foi dada, meu irmão, lá na cruz do Calvário, amém? Não existe maior prova de amor que essa, não existe maior demonstração de fidelidade que essa. O próprio Deus entregando o seu Filho para morrer em nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 22. Nós vamos ler até o versículo 5 do Salmo 22. O salmista, ele se encontra em uma situação de desespero. E alguns até olham para esse salmo como uma espécie de salmo profético, porque o salmista inicia o salmo com algumas palavras que Jesus clama na cruz do Calvário. E se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar ali no telão. O salmista diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás afastado de me auxiliar e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, porém tu não me ouves, também de noite, mas não acho sossego. Contudo tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e foram salvos. Em ti confiaram e não foram confundidos. Até aí. Quando o salmista está dizendo isso, ele está dizendo: Senhor, o que está acontecendo comigo? Qual o problema que o Senhor está vendo em mim? O que aconteceu? O Senhor perdeu o controle? Porque os meus pais, eles confiavam, e o Senhor os livrava. Os meus pais experimentaram o livrar do Senhor. Agora por que comigo está sendo diferente? É mais ou menos isso que ele está dizendo. Então quando ele diz: em ti confiaram meus pais, confiaram e tu os livraste, ele está dizendo para o Senhor que na realidade da vida dele as coisas estão diferentes. E por isso ele chega clamando diante de Deus, dizendo: Deus meu, por quê? Por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor me deixou? Por que o Senhor me esqueceu? Em outras palavras, parece que o Senhor perdeu o controle das coisas. Parece que as coisas fugiram das tuas mãos, porque com os meus pais não eram desse jeito. Os meus pais clamaram e o Senhor ouvia e o Senhor os livrava. E às vezes a gente passa por situações como a do salmista. Não precisa voltar tanto no tempo. Alguns meses, ou 2 meses atrás, aconteceu uma catástrofe. E muita gente se pergunta e fala: onde está Deus nessa história toda? O Senhor me deu a oportunidade de estar no meio de pesquisadores agora. E nesse meio a gente ouve muito, mas cadê Deus? Se Deus existisse, como é que Ele ia permitir, por exemplo, essa catástrofe aí do avião lá da Malaysian Airways? Quantas pessoas estavam ali dentro? Quantas pessoas morreram? Se a gente volta mais no tempo, aquele acidente da Air France, são acontecimentos que a gente olha e fala, e a humanidade que não conhece a Deus se pergunta: onde está Deus nessa hora? Ou quando a gente vê um menino entrando em uma escola e atirando em todo mundo ali, onde está Deus nessa hora? Quando a gente olha para a tragédia de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde está Deus nessa hora? Essas mães sofrendo a perda de filhos, e onde está Deus? Parece que as coisas
parece que Deus se calou, parece que Deus perdeu o controle. Ou às vezes a gente olha em situações onde nós estamos inseridos, casa, trabalho, igreja, e a gente começa a se questionar: onde está Deus? O Senhor já agiu no passado. Quando os meus pais clamavam ao Senhor, o Senhor os livrava. Lá no passado a gente viveu tanta coisa boa do Senhor. O que aconteceu agora? O Senhor nos largou, o Senhor nos abandonou. Tenho certeza que muita gente aqui já fez questionamentos desse tipo ao Senhor. Senhor, cadê o Senhor? Esta manhã eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração com um único objetivo: fortalecer a sua fé. Uma vez eu ouvi que quando a gente ouve testemunhos de vitória, a nossa fé é fortalecida. E na verdade o meu objetivo não é apenas fortalecer a sua fé. O meu objetivo é sair daqui com a minha fé fortalecida, olhando para o Senhor mais uma vez e dizendo: Senhor, eu creio. Ontem o Paulo Vitor me lembrou de uma frase que eu já estava querendo lembrar, do C.S. Lewis, que é um teólogo, um escritor cristão. Escreveu um livro, um baita livro que se chama As Crônicas de Nárnia. Com certeza você já assistiu algum dos filmes das Crônicas de Nárnia. São várias crônicas. E ali C.S. Lewis ele traz princípios cristãos para histórias. Então quando a gente assiste lá aquela crônica da bruxa, do leão e do guarda-roupa, sabe aquele negócio: qualquer semelhança é mera coincidência? Não acontece aqui. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Quando o leão se oferece para morrer no lugar do traidor, ele está assim se referindo a Jesus, que se ofereceu para morrer no lugar de nós traidores. Depois o leão vai e ressuscita, Edmundo vira o justo. Esse autor, esse escritor, ele tem várias crônicas ali nesse livro, As Crônicas de Nárnia. Mas ele também é um teólogo, filósofo, pensador. E uma vez ele disse assim, que o maior medo do homem é confiar em Deus. E a confiança, ela tem 3 faces, pelo menos. Provavelmente você vai pensar mais sobre isso ao longo do dia, e você vai encontrar outras faces do confiar. Mas a confiança, ela tem pelo menos 3 faces. Confiar pode ser acreditar. Não, eu acredito, não, eu confio. Alguém chega e fala para você assim, alguém que você confia, te diz: hoje, às 3 da tarde eu vou estar te esperando aqui. Eu vou te encontrar hoje à tarde. E daí você vem. Se você confia nessa pessoa, você vai vir, não vai? E ainda que ela se atrase, você vai esperar, não vai? Por quê? Porque você acredita. Então uma das faces da confiança é o acreditar. Eu acredito, então eu vou vir, vou me encontrar com você aqui à tarde, porque eu acredito. O acreditar vai fazer com que eu saia da minha casa, ou deixe onde eu estiver e venha aqui para me encontrar com você. Essa é uma face do confiar. Eu acredito que o C.S. Lewis, quando ele pensa na palavra confiar, ele está pensando nesse macro, né? Agora, além de acreditar, confiar também pode ser depender. Uma das faces do confiar é esse depender. Já se viu em situação que você não tinha saída, daí você diz: Senhor, eu confio isso tudo no Senhor. Eu confio isso ao Senhor, eu dependo então do Senhor. Quando eu confio isso, eu confio porque eu acredito. E ao confiar isso, não vou me preocupar mais. Existe uma relação de dependência. A Charlene agora está trabalhando com a gente, né, Charlene? Na secretaria da igreja. Então, às vezes eu posso chegar: Charlene, preciso que você faça isso aqui, confiar algo a ela. A partir do momento que eu confio isso a ela,
existe uma relação de dependência. Eu já não vou mais me preocupar com aquilo, porque eu acreditei nela, e estou confiando algo a ela. E ao confiar isso nela, ao confiar isso a ela, eu dependo. Agora existe uma terceira face da confiança, que é o esperar. Eu confio, portanto eu espero. E nós vamos pensar um pouco sobre cada uma dessas faces do confiar nessa manhã. Porque eu acredito que a única coisa que a gente deve fazer, quando as coisas parecem que saíram do eixo, quando parece que Deus não está nos respondendo, quando parece que nós oramos e o céu se encontra como um céu de bronze sobre nós, nos resta uma coisa a fazer: continuar a confiar. Nós não temos direito de outra coisa. Não temos direito de murmuração, não temos direito de confronto, de conflitos. A única coisa que nos resta quando a gente se encontra nesse momento que nós lemos ali do salmista, no Salmo 22, é continuar a confiar, sabendo que Deus não perdeu o controle. Então olha para quem está do seu lado, diga assim: continue a confiar. Continue a confiar. Eu me lembro quando eu era criança, já não era tão criança assim, já era maiorzinho, mas ainda era novinho. Aquele filme Procurando Nemo. Quem assistiu? Tem alguém que assistiu Procurando Nemo? Vocês lembram da Dory? Dory. O peixinho azul. Para quem não assistiu, tinha um peixinho lá, a Dory. Era um peixinho azul. E ela tinha um problema muito parecido com o meu. Ela tinha memória de... Ela esquecia. Então era muito engraçado, porque de repente a Dory se apresentava. Ela estava com alguém ali, estava com o pai do Nemo, o Marlin, nadando. E de repente ela olhava para ele e falava: oi, prazer, eu sou a Dory. Acho que foi por isso que vocês me colocaram como Tom, né, no espetáculo Guarde Rouge, que Tom esquece. A Dory era desse jeito. E daí chega um momento do filme que ela dá uma ótima lição para todos nós, telespectadores do Procurando Nemo. Ela diz assim: quando a vida complicar, continue a nadar. E daí ela faz a performance dela, cantando: continue a nadar, e vai. É mais ou menos a mesma coisa. Quando parece que Deus perdeu o controle, continue a crer, continue a confiar. Quando parece que Deus não está te respondendo, continue a confiar. Porque fé é crer, ainda que a gente não veja. O que é a fé, irmãos? É o firme fundamento do que é das coisas que eu não vejo. Senão não seria fé. Imagina, pensa bem, seria muito bom se todo momento da nossa vida as coisas estivessem tudo no eixo. Não seria bom? Você acordar de manhã sabendo que você vai para o seu trabalho, sabendo que ali vai ser uma bênção, sabendo que você vai almoçar e depois você vai chegar em casa, você vai ter tempo, vai pagar as suas contas, tudo vai dar certinho. E ainda vai te sobrar um baita de um dinheiro no banco para você poder pagar, para você poder fazer uma viagem que você planeja e sonha. Então você vai chegar em casa, os seus filhos vão te receber e a sua esposa. Aqueles filmes antigos que representavam a família, a esposa de avental com o cabelo. As mulheres não vão gostar muito disso. Essa esposa de avental com o cabelinho assim, chega a dar um beijinho no marido, levanta a perna. Os filhos de gravatinha, o menino de gravatinha, a menina de vestidinho, chegando: oi papai.
botando, já tirando o sapato, colocando chinela. Sabe aquela imagem de família de filme? Uma imagem meio utópica. Seria muito boa se a vida fosse assim. Na verdade, provavelmente nesses momentos a gente começaria a dar valor a outras coisas. Porque não tem como ser perfeito demais. Aí você não ia precisar de fé. Você ia estar vendo. Fé, quando você não enxerga, mas ainda assim você crê. Fé, quando você olha em volta e parece que está tudo ruindo, mas o seu coração tem um sentimento de tranquilidade e paz, te fazendo respirar fundo, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará. Você pode estar vendo tudo caindo ao seu redor, mas a fé no seu coração te faz levantar com os olhos olhando para o céu, sabendo que do monte, dos céus vem o seu socorro. Isso é fé. Fé, você precisa quando você chega lá no banco, e aquele dinheiro que você precisava para pagar todas as contas da sua vida ali, de repente já não está mais. Não porque sumiu, mas porque você já usou para pagar outras contas. Fé é quando você se depara com uma situação de enfermidade, e os exames e os médicos estão tudo chegando para você dizendo: olha, é isso, agora nós vamos esperar. Aí precisa de fé. Aí precisa de fé. Ontem eu me deparei com uma situação tão triste, e aquilo mexeu meu coração. Eu fui cantar em um casamento em Rolândia, e eu reparei que a mãe do noivo entrou com um outro rapaz que era padrinho também, e entrou, e depois ele saiu e entrou de novo. Ao longo da cerimônia eu imaginei, né? Imaginei, acho que o noivo deve ter perdido o pai. Depois, no meio da cerimônia, o rapaz estava fazendo lá, falou assim: vamos colocar aqui nas nossas orações a saúde do pai do noivo. Isso me deu uma tristeza. O dia que era o dia da família, o dia do filho, a mulher ia entrar, o filho ia entrar, os pais iam entrar com o filho, trazendo o filho ao altar, falando: olha, meu filho, você... E aconteceu aquilo de repente. Essa é uma situação que precisa de fé. Essa é uma situação que precisa de fé. E fé, Deus permite que Deus permite que as situações vão apertando, que a gente cada vez enxergue menos a Ele, para que a nossa fé se torne cada vez mais forte. Quando parecer que Deus perdeu o controle, continue a confiar. E eu me lembro da história de Noé. Noé foi alguém que confiou naquela face do acreditar. Um dia Deus chega para ele e fala o seguinte: Noé, constrói um barco grande, porque eu vou fazer cair água do céu, e ali essa água vai durar dias, e vai alagar tudo, e vai destruir tudo. Isso parecia loucura. Para quem vive em São Paulo, ou nessas cidades que acontecem enchente, é uma realidade mais próxima. Mas nunca tinha chovido. Alguns teólogos dizem que nunca tinha chovido, que a terra era alimentada pelo orvalho, mas ainda não havia acontecido a chuva. Então se torna mais louco ainda quando Deus chega para Noé e fala: Noé, faz uma arca, porque eu vou fazer cair água do céu. Qual que foi a atitude de Noé? Ele acreditou, ele confiou, e porque ele acreditou, ele começou a construir a arca. Bem diferente daquele filme que está passando agora, né?
É um filme legal, é um filme muito bem feito, mas não é um filme bíblico, né? Mas é uma boa história, uma boa história. Ele começa a construir a arca, simplesmente porque ele conhecia a Deus, e ele sabia que ele podia acreditar nas palavras que o Senhor dissesse a ele. Parece que Deus se esqueceu, parece que Deus perdeu o controle. Continue a confiar, acreditando que o Senhor, acreditando naquilo que o Senhor disse. Um dos maiores problemas das nossas vidas é porque nós escolhemos acreditar no que o diabo fala, ao invés de acreditar no que Deus fala. Quantas vezes a gente lida com gente, né? E às vezes eu lidando com alguma pessoa, ouvindo alguma situação, a gente ouve assim: não, e daí teve esse acontecimento na minha vida que fez isso, e daí eu ouço aquilo e eu falo: mas isso é mentira. Isso é mentira que o diabo colocou na sua cabeça. Isso é mentira, e a gente pega as mentiras do diabo, começa a acreditar e começa a viver a partir dessas mentiras. Tem gente que não consegue viver um relacionamento com Deus, um relacionamento sério, profundo, de intimidade com Deus, porque ouviu palavras de Satanás no seu ouvido dizendo assim: ah, você é assim mesmo. Isso aí não é pecado em você, isso daí é uma característica de quem você é. E não tem como vencer isso. Você nasceu assim. Isso é respondente, é um comportamento respondente na sua vida. É instinto, é reflexo. Você nasceu assim, não tem como lutar com isso. Isso passa a ser uma verdade na vida da pessoa, quando na verdade é uma mentira que Satanás soprou no ouvido dela. E a pessoa passa a viver daquele jeito. E esse é o problema. Nós confiamos naquilo que o diabo falou, acreditamos nas mentiras que Satanás falou ao nosso respeito. E porque a gente está tão cego e surdo com essas mentiras, não conseguimos ouvir as verdades de Deus sobre nós. Continue a confiar, acreditando naquilo que Deus diz ao seu respeito, naquilo que Deus disse sobre a sua vida. E a palavra de Deus para você qual que é? O que o Senhor diz? Ele diz: eu é que sei o que eu penso sobre você. Não o diabo, não o mundo. Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre você. E o que eu penso sobre você? Tenho pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para te ver destruído? Não, para te dar o fim que desejais. Para quê? Para te dar esperança e um futuro. E a gente já vai entrar nesse conceito de esperança e futuro. Parece que Deus perdeu o controle, parece que as coisas saíram do eixo. Continue a confiar, acreditando naquilo que Deus diz ao seu respeito. Agora eu me lembro de uma outra história, José. Uma linda história. Parece que Deus perdeu o controle em alguns momentos. Para nós talvez não, porque a gente já olha o todo, né? Você ainda não olha o todo da sua vida, por isso que você às vezes acha que Deus perdeu o controle. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente já vê o todo ali, a gente já entende: não, Deus não perdeu o controle. Mas na nossa vida a gente não enxerga assim. Ou você consegue enxergar a sua vida daqui 2 anos? O máximo que você consegue fazer é imaginar. E se você é um homem ou uma mulher de fé, você está imaginando a sua vida parecido com aquilo que Deus tem. Agora, se você já foi tão machucado pela vida que já não tem fé, você não consegue imaginar a sua vida.
é melhor nem imaginar. A gente olha para a história de José e a gente já sabe o final dela. Então a gente olha e percebe, Deus não perdeu o controle. Mas e quando José estava lá lançado na cova? E quando José estava preso? Todo mundo saía, as coisas, o tempo passava, e parecia que era aquilo. Parecia que a vida dele tinha acabado, parecia que ele já não veria mais a sua família. E Deus faz tudo. E o que acontece? José é levado como príncipe lá do Egito, como governador do Egito. Então, em segundo lugar, quando as coisas parecerem sair fora do eixo, quando parecer que Deus perdeu o controle, continue a confiar. De novo. Só que agora, além do confiar, acreditar, como foi com Noé, confie dependendo de Deus. José não tinha saída, tudo que restava a ele era depender de Deus. E às vezes eu percebo que Deus faz isso com a gente. Às vezes Deus vai te colocando em situações que de repente você já não tem mais o que fazer. Alguém já se sentiu assim? Com os recursos esgotados? Parece que acabou. Senhor, e agora? Eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu fiz isso, eu fui até tal lugar, eu falei com fulano. Agora eu já não tenho mais o que fazer. Esse confiar de dependência, de não saber mesmo. Senhor, eu não tenho o que fazer. Tudo o que me resta é depender do Senhor. E a gente volta na frase do C.S. Lewis. Aí começa a se tornar mais clara essa frase, que o maior medo do homem é confiar em Deus. Porque para muita gente confiar em Deus é quando todas as alternativas já se esgotaram. É quando já não existe mais saída a partir dos olhos humanos. O que eu tenho para fazer? Nada. O que me resta? Nada. Estou na prisão, não tem nada que eu possa fazer para sair daqui. Estou lançado no poço e não tem nada para eu fazer que me faça sair daqui. Já tentei escalar, já tentei todas as alternativas e já não tem mais nada. É hora de confiar em Deus. É hora de depender de Deus. E eu sempre me lembro, quando falo de dependência, de um vídeo que eu assisti uma vez. Nós passamos aqui, inclusive na igreja, do missionário Alexander, lá na Sibéria. Ele estava falando de Jesus e ele foi preso. E os soldados queriam matar ele. Então o que eles fizeram? Quebraram o vidro da cela e jogaram o Alexander lá naquele frio da Sibéria. Ele já teria congelado pela manhã. E daí de repente o Alexander, sentindo muito frio, ele começa a fazer essa mesma oração do salmista: o Senhor, onde estás? Onde estás? Onde estás? E é um vídeo das missões Portas Abertas. Ao mesmo tempo eles cortam a imagem para uma mulher lá nas Filipinas que se levanta da cama, porque Deus falou com ela assim: ore pelo Alexander. E aí ela começa a orar por esse Alexander que ela nem sabia quem que era. E o vídeo volta lá para o Alexander, que estava tremendo de frio, falando: Senhor, onde estás? E essa história começa a dizer que o Alexander, ele começa a ser aquecido. E ele descreve esse aquecimento, que é o mesmo calor de uma mãe, né? A irmã ali está com a filhinha, de uma mãe que toma sua filha, o seu filho no braço, e o aquece. Pela manhã os soldados foram ver, o Alexander estava inteiro. E eles soltaram ele, começaram a acreditar em Jesus. Por quê?
porque ele foi aquecido pelo Espírito, pelo calor de Deus, como uma mãe que abraça o seu filho. É isso que é dependência. E você nunca vai saber, talvez. Depois essa irmã das Filipinas ficou sabendo que chegou uma revista do Portas Abertas na casa dela, falando sobre o missionário Alexander. Ela falou, nossa, ela convocou a igreja, eles estavam orando por esse cara que ela nem sabia quem que era. Eu acredito que tem gente que Deus levantou para orar pela sua vida, que você nunca vai saber quem é. Aquela hora que alguns estavam aqui na frente, eu chamei alguns intercessores, e esses a gente sabe que oram mesmo por nós, né, pastor? Mas Deus está levantando gente para orar por você, que você nem imagina quem que é. Para no momento da dificuldade, você poder experimentar a dependência total de Deus. E ainda que o maior medo do homem seja depender de Deus, não existe nada melhor do que estar nos braços do Pai, deixando Ele guiar a sua vida e te direcionar, seja para onde for. Não existe nada melhor que isso. Então, gostoso, não é? A gente vê uma criancinha, um bebezinho, a gente pega no colo. Você não sabe para onde vai. Não sabe para onde vai. Quando você é bebezinho, você está só no colo. Nayara pega a Rafaela e a Nayara já decidiu onde eles vão. A Nayara já decidiu qual que vai ser o futuro ali, qual que vai ser o destino. A Rafaela pode espernear, pode gritar, pode chorar, mas a Nayara pegou a Rafaela no colo. Quem que vai levar a Rafaela para o destino final? É a mãe. Depender de Deus é isso, é você estar no colo dele dizendo, Senhor, até aqui eu andei com as minhas pernas, eu fui para onde eu quis, agora me pega no colo e me leva onde o Senhor quiser. É dependência total em Deus. É uma confiança total que Deus está no controle. Mais uma vez, olha para quem está do seu lado e diz assim, continue a confiar. E a terceira e última coisa sobre essa palavra que eu tenho para dizer para você, quando parece que Deus perdeu o controle, continue a confiar. Não tem outro jeito, irmão. Continue a confiar, mas agora o confiar de esperar. E eu sinceramente acho que é a melhor parte de todas. Certa vez eu me questionava, e se toda essa história de que Jesus vai voltar, toda essa história que eu aprendi desde que eu nasci, ouvindo sobre um Deus que entregou seu Filho para morrer no nosso lugar, e um dia vai voltar nos buscar, e se essa história for só uma invenção mesmo? Meu coração fica em paz. Porque uma vez Paulo escreve para os nossos irmãos lá da igreja de Colosso, e ele diz assim, Cristo em nós, a esperança da glória. Quando parecer que todas as coisas perderam o controle, quando você olhar em volta e parecer que já não tem mais jeito, quando você olhar em volta e você ver pai contra filho, filho contra pai, quando você olhar em volta e ver o amor de muitos se esfriando, quando você olhar em volta e tudo que você vir for tragédias, guerras, ameaças, destruições, continue a confiar, porque é sinal de que Jesus já está voltando para nos buscar. Continue a confiar, porque um dia o caos será colocado em ordem, e ainda que não seja esse caos aqui, mas o caos interno que nós vivemos será colocado em ordem, porque nós seremos levados para habitar com Cristo na glória. E essa
é a maior e a única resolução de todo o caos que nós vamos viver. Pode ser que esses irmãos que vieram aqui à frente para receber a oração de cura, nós cremos, eu orei com fé, eu creio que Deus pode curar. Mas pode ser que o objetivo de Deus não seja curar. E se não houver cura, quer dizer que a confiança ou a fé foi em vão? Não, pelo contrário. Seja fiel até a morte e você vai receber uma coroa de vida. Essa vida que a gente vive aqui hoje, de fé, de dependência, de acreditar, não é uma vida que acaba aqui. É uma vida que, na verdade, é uma vida cujo fim é na glória. Quando a gente fala sobre escatologia, sobre o estudo do fim, a gente não está dizendo sobre o fim como esse sentido de final, de ponto final, de acabou. A gente está dizendo fim no sentido de objetivo. O objetivo da sua vida aqui na terra é viver com Cristo para sempre na eternidade. Não é que você viva bem aqui, isso aqui é só um detalhe. Se você for curado aqui, a sua cura é para a glória de Deus. Agora, se o seu caos não se ordenar aqui, não tem problema, porque você ainda assim vai morrer para a glória de Deus. E não existe uma outra finalidade da nossa vida que não nos encontrarmos com Cristo na glória e vivermos para sempre ao lado do nosso Pai. Esse é o objetivo, esse é o final, é este o lugar em que a sua confiança vai te levar. E Jesus, Ele nos mostra o que é confiar nesse sentido de esperar. Ele vem à terra, é criado como uma criança, aos 30 anos se batiza, tem o seu ministério definido. Ali ele começa a andar, fazer milagres, curar, restaurar, mudar a vida de pessoas. É condenado, crucificado. Celebramos a Páscoa 2 semanas atrás. Hoje nos lembramos disso. Ele morre, ressuscita. Passa alguns dias, ele sobe aos céus. E hoje está ao lado do Pai, aguardando o reencontro com a sua noiva, com a sua noiva limpa. Você é a noiva de Cristo, você faz parte da noiva de Cristo. Você não é o único que está esperando, Ele está esperando para se encontrar com você de uma vez que vai ser por todas, de uma vez que vai ser definitiva. Quando as coisas parecerem sair do eixo, quando parecer que Deus perdeu o controle, continue a confiar, porque essa confiança, essa fé nele, que vai te levar a viver a resolução do caos de uma vez por todas, que é com Cristo na glória. Me lembro quando eu era criança também, a gente cantava uma música no grupo de Psatel, que falava assim: de repente eu me vejo numa nova cidade. Alguém conhece essa música? Pastor, também. Naquela época, né? De repente eu me vejo numa nova cidade. Lembra-te da música? Não? Onde não há pranto e nem ranger de dente, onde os peixes do riacho não respiram detergente. E aquela música era atual, hoje ela é atual. Onde não há falta d'água e também não há enchente, onde o leopardo passeia com a corça, onde ninguém força a natureza para viver, onde a andorinha voa com o gavião,
onde ainda o coração é a fonte do saber. E daí o autor dessa música no final ele diz assim: Senhor, outro dia amanheceu, e esse sonho reviveu a esperança de morar no céu e de ver toda essa velha terra transformada numa terra nova, onde emana leite e mel. É isso, meu. Poderia dizer que Deus vai entrar com providência e cura na sua vida, mas eu não sei. Eu poderia dizer que Deus vai liberar uma palavra ao seu respeito, transformando a realidade da sua vida, mas Ele pode não fazer isso se Ele não quiser. Poderia dizer que você pode continuar crendo como José, que existe uma linda história, um lindo plano de Deus para você aqui na terra, e eu acredito nisso, mas você pode chegar a não viver isso. Mas uma coisa é certa: quem perseverar fielmente até a morte receberá a coroa da vida. Quem se encontrou com Cristo, entregou a sua vida a Jesus, vai ter o caos resolvido, se não aqui, na eternidade. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu queria convidar você para se colocar em pé mais uma vez. Primeiro eu gostaria de fazer um convite. Os céus é só para aquele que se entrega a Jesus Cristo. O paraíso, ou o céu, a eternidade, não é para quem pratica boas obras. As boas obras não te salvam. Paulo escreve assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Você não vai ser salvo porque você foi criado num lar cristão, ou porque você é um bom homem ou uma boa mulher. A condição para a salvação está no sacrifício de Jesus Cristo, e anular a cruz da nossa salvação é impossível. Por que que tantas... Alguns dizem todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Buda morreu e continua morto. Maomé morreu e continua morto. Os mentores dessas religiões do mundo morreram e continuam mortos. Mas o meu Jesus, Ele está vivo. Ele veio morrer para que eu e você fôssemos salvos. E Ele é o único caminho para Deus. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso aqui é essa palavra. Quando Jesus vem, Ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai habitar com Cristo na glória se não for por Jesus Cristo. E talvez você tenha entrado aqui e ainda não tenha feito uma entrega a Jesus. Talvez você se simpatiza com essa igreja. Talvez você venha aqui porque você gosta da música, gosta de ouvir uma meditação aos domingos pela manhã, ou porque você aprendeu que domingo de manhã é dia de ir na igreja. Mas você ainda não está com seu nome escrito no livro da vida, porque ainda não se entregou a Jesus. A glória, o objetivo de tudo, o final de tudo, é para esses que se entregam a Jesus. Gostaria que aí onde você está, você que quer fazer um compromisso com Jesus Cristo, quer experimentar a salvação através de Jesus Cristo nessa manhã, levanta a sua mão aí onde você está. Pode levantar, glória a Deus.
Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. E agora, glória a Deus, Senhor te abençoe. Quero fazer um convite mais desafiador ainda. Gostaria de convidar você que levantou a sua mão a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Só que você não vai fazer sozinho. Pega quem está do seu lado e fala assim: vai comigo. Saia do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero fazer uma oração com vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer fazer uma entrega definitiva para Jesus hoje, nessa manhã? Se esse for o desejo do seu coração, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar com você. A partir do momento que você diz sim a Jesus, você se torna merecedor da glória. Não porque você merece, é um negócio louco. Você se torna merecedor porque Cristo já fez e pronto. Nada que você faça te desabona disso, porque Jesus já conquistou. Feche seus olhos. Você que está aqui, você vai fazer uma oração comigo agora. Amém? É uma simples oração, mas que nos transforma. Nos transforma, glória a Deus. Nos transforma de criaturas em filhos. E é lindo isso, quando vem uma família diante de Jesus, né? Dizendo: Jesus, muda a minha casa, eu sou teu. Eu não mereço a glória, mas eu vou viver nela por causa de Jesus. Igreja, estenda sua mão aqui. Você que está aqui, feche seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Abra a porta da minha vida e Te recebo como meu Salvador e meu Senhor. Obrigado por ter morrido na cruz, para perdoar os meus pecados, por me dar a vida eterna e me aceitar como eu sou. Tome conta da minha vida e faça de mim a pessoa que desejas que eu seja. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu sou o Teu, Jesus. Faça em mim aquilo que o Senhor desejar. Amém. Amém. Parece uma simples oração, mas é uma oração que define a sua salvação, porque a sua salvação está definida em Jesus. Eu gostaria que você não saísse daqui. Paulo Vitor vai pegar os nomes de vocês. Nós queremos orar por vocês, queremos entrar em contato com vocês, queremos abençoar você de alguma forma. E eu gostaria que você se virasse para lá. Vira para lá, vira para lá. O Senhor te deu uma nova grande família. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida deles? Glória a Deus. Glória a Deus. Eles vão anotar os dados. Acompanha ele ali, por favor. Acompanha ele ali, ele vai. Podem acompanhá-los ali. Deixa eu acompanhar ele ali. Glória a Deus. É para isso que nós existimos, para nos encontrarmos com Cristo na glória. Amém? Quantos aguardam ansiosos aí o retorno de Jesus? Nenhum prazer dessa terra pode se comparar. Nenhum prazer dessa terra pode se comparar
aquilo que nós viveremos com Cristo na glória. Amém? Senhor, nós te agradecemos e pedimos, ó Deus, que o Senhor realmente fortaleça a nossa fé, para que nós possamos permanecer firmes até o último dia em que nos encontraremos contigo, até o último dia em que o Senhor vier nos buscar, seja por meio da morte ou por meio dessa vez que o Senhor virá definitivamente buscar a sua igreja. Até lá, Deus, a minha oração é para que nós continuemos a confiar. Nos ajuda a continuar a confiar para a tua glória. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele gere a fé que você precisa no seu coração. E não se esqueça que logo mais, às 7 horas da noite, nós estaremos aqui para celebrar, para um culto de celebração ao Senhor. Amém? Cumprimente seu irmão, e você vai dizer, continue a confiar para Ele. Amém? Deus abençoe.
Obrigado.